Olá, 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 pessoas! Hoje, na nona edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com João Evânio, atualmente responsável pela formação de professores e articulador de ensino, além de professor de Geografia da Escola José Sena, localizada no Piau, município de Piranhas, Alagoas. Só peço um pouquinho da paciência de vocês para acompanharem essa apresentação. Aproveitem e conheçam o nome das integrantes e dos integrantes da equipe e que façamos uma boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Olá a todos que estão assistindo. Estamos em mais um programa de número 9 do Entortando Educação e Meio Ambiente. Hoje com um convidado especial, o professor João Evânio, muito querido, que hoje vai falar um pouco com a gente sobre esse tema. Primeiramente, eu queria agradecer por você estar aqui compartilhando esse conhecimento, fazendo parte desse projeto tão lindo. E a gente queria conhecer um pouco você melhor. Quem é você? Onde mora, onde nasceu, informação, essas coisas. Boa tarde. É um prazer estar conectado nesse momento para a gente conversar sobre meio ambiente. Eu agradeço desde agora pelo convite, por essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Como mencionou o professor João Evânio, eu sou daqui mesmo, de Piranhas, nasci ali no sítio Marruá. Minha primeira profissão foi agricultor. Conciliei até os anos 2000, visto que em 2090 eu comecei também como educador. Só deu para conciliar 2 anos. Depois eu tive que optei pela educação. E estou há 23 anos nessa atividade. E comecei com as séries iniciais. Depois eu passei a trabalhar e a partir de 2004 com o ensino médio também, aqui na escola. Professor João, o seu áudio está cortando um pouco. Eu não sei se o Ensino meu também médio. está cortando aí. Olá? Eu não consegui lhe... Oi, agora estou lhe ouvindo. Você conseguiu me ouvir? Não, eu consegui ouvir tudo um pouco falhado. Teria como você repetir? Porque eu não sei se é a minha internet. Eu não sei se é a minha também. Eu percebi que teve uma falha aí na conexão. Pronto. Mas o senhor poderia repetir? Posso sim. Então, como você mencionou, meu nome é João Evânio. Eu sou daqui mesmo, de Piranhas. Nasci ali no sítio Marruá. Comecei a minha vida trabalhando lá na roça mesmo. Minha primeira profissão é professor, agricultor. A minha segunda profissão foi de professor. Comecei com as séries iniciais na rede municipal de Piranhas e a partir de 2001 comecei na rede estadual. Estou na Sena Dias desde 2001 com as séries iniciais, inicialmente, depois o ensino fundamental 2 e a partir de 2004 comecei o contato com o ensino médio. No ensino médio eu tenho
além de ministrado aulas em geografia, eu também tive a oportunidade de coordenar colegas da área de humanas, em outros momentos de outras áreas, e no momento articulador de ensino aqui na unidade. Eu gostaria de saber e entender o que é e como atua, como você atua na formação dos professores no serviço de articulador de ensino. Pronto. É uma atividade dedicada exclusivamente a estudar metodologias, estudar técnicas de aprendizagem e de ensino. Nosso estudante, então a gente precisa saber as teorias de aprendizagem, a gente precisa saber como diferentes pessoas aprendem as melhores maneiras de se aprender. E partindo essa tem sido minha atividade e toda semana eu dedico no mínimo 40 horas para estudar e compartilhar essa informação, essa aprendizagem com os colegas professores, né? Quando eu percebo que tem colegas que já tomaram iniciativa de buscar uma técnica, um recurso agora digital, ou qualquer recurso que seja interessante para todo mundo, eu já peço para que ele compartilhe com todos. E quando não há novidade da parte deles, para que a gente possa socializar para todos, aí eu tenho essa responsabilidade de buscar e juntos encontrarmos saídas para melhor aprendizagem e, consequentemente, melhor ensino. E qual a importância da interdisciplinaridade para o avanço da consciência ambiental nas escolas? De suma importância, porque as disciplinas não são ilhas. As disciplinas dependem umas das outras. Houve essa divisão porque nós não temos como dar conta de áreas e nem mesmo de várias disciplinas de uma mesma área. Então, para facilitar para o professor, tem essa divisão, essa multidisciplinaridade, né? E aí cada professor é um técnico, se torna um técnico dentro da sua formação, da sua disciplina específica. Mas a gente sabe que há uma relação entre as disciplinas e há uma necessidade de se trabalhar em parceria. Um objeto de estudo, uma habilidade, uma competência, ela não será plenamente desenvolvida, construída, se não houver essa parceria entre as disciplinas. Então, tendo esta compreensão, a gente costuma fazer projetos pedagógicos que evidenciem, torne isso óbvio, essa interdependência das disciplinas. E o nosso foco é um dia nos habilitarmos para trabalharmos de forma transdisciplinar, né? Ir além da interdisciplinaridade. Você acredita que os professores têm conseguido trabalhar em conjunto? Por quê? De modo geral, sim. Mas aí há as dificuldades por parte de alguns de perceber essa conexão, de combinar, né, sejam planos de aulas semanais, sejam sequências didáticas, sejam projetos. Há, às vezes, desencontros, normal, né? Cada um tem a sua programação, a sua vivência, e nem sempre esse encontro se dá de forma plena, de forma bem harmoniosa. Mas
evidente que temos a necessidade de sempre buscar essa parceria. E isso já é um motivo para a gente estar buscando superar as limitações que surgem, né? Na medida que buscamos realizar e realizamos esse trabalho interdisciplinar. Como a disciplina de geografia vem trazendo uma contribuição para a sociedade? Bom, como a palavra geografia faz uma referência ao estudo, esse é o sentido da geografia, fazer o estudo do mundo, e a geografia possibilita a gente adentrar em praticamente qualquer assunto. Então, além de depender da parceria de outras disciplinas, também pode colaborar para que os objetos de estudo de cada disciplina, as habilidades e as competências de cada estudante possa melhor ser movida para uma vida em sociedade e uma vida com cuidados para o meio. E a sociedade vem conseguindo entender essa importância da geografia? Não muito, né? Assim como não consegue também entender a importância de outras disciplinas em outras áreas, né? A julgar de pôde, né, tomar os devidos cuidados durante a pandemia, não apenas por si só, mas também pelo o bem comum de todos. Então, é um desafio grande, como se tem dito, né, ser educador é uma das mais complexas profissões. E não é diferente com quem ministra aulas de geografia. Há desafios a se superar, né, para que as pessoas consigam assimilar a importância de ter consciência global, né, geral, mundial, que é um dos focos, né, da geografia, a partir do ambiente local, a partir do seu lugar, né? Sim, realmente. E de que maneira a geografia pode auxiliar a relação entre a sociedade e o meio ambiente? Bom, de várias formas. Por exemplo, na primeira série do primeiro ano, quando a gente tem a oportunidade, as áreas geológicas, os períodos em que a vida passou a existir no planeta, e perceber que há necessidade de se preservar em cada momento da existência, né, dos seres vivos, de se preservar a condições de existência. Agora, particularmente, a gente precisa enfrentar esse dilema de se obter o necessário para a vida e, ao mesmo tempo, preservar o habitat, o ambiente, seja para nós mesmos ou para outros seres dos quais também dependemos. Embora os outros seres possam existir sem humanos, mas nós não podemos existir sem os demais seres. Então, para ajudar, né, nesse ponto, a disciplina de geografia pode destacar aí quais seres da megafauna ou os seres da atual fauna, ou de uma fauna e flora recente, né, deixaram de existir, quais que ainda existem, qual a importância dos que deixaram de existir, que impacto tem na nossa vida, no momento, e o que a gente pode fazer agora para diminuir o impacto maior que pode ter e terá se não for preservado o que há. Por exemplo, a geografia ela
pode trabalhar esse ponto, né? Além de outros, dependendo da série e do objeto de conhecimento. João? Sim? Eu pensei que tinha cortado, porque a imagem ainda está um pouco parando, mas o áudio tá. Eu estou conseguindo escutar direito. Uhum. Então, eu vou para a próxima pergunta, que eu queria saber a importância da geografia para a educação ambiental, para criar esse respeito acerca do meio ambiente. Pronto. Tá. A geografia, assim como as demais disciplinas, tem seu lugar, sua importância, e neste caso da geografia, ela pode contribuir para ajudar cada cidadã ver o todo, não ver apenas o seu lado, o seu aspecto, né? Não haver apenas o seu eu, mas ir além, né? Ver o próprio eu, ver o outro e ver o todo. A geografia dá essa possibilidade, né? De várias formas, de vários pontos de vista de objetos de conhecimento, ajudar a ver o todo para que haja melhor relação entre o eu, o outro e todo. Você acredita que a globalização tem produzido mais efeitos positivos ou negativos em relação ao meio ambiente? Depende do que foi globalizado, né? Porque globalizar é tornar global, tornar mundial, né? Tornar disponível em todo o planeta, né? Então, infelizmente, a globalização tem trazido mais problemas do que benefícios. É um exemplo, o vírus que a gente está enfrentando, né? Sem falar de outros problemas já amigos e que a gente também está enfrentando. Então, depende do que está sendo globalizado. Se for algo bom, beneficia, mas infelizmente a maioria do que está sendo globalizado é algo ruim e traz benefícios a todos. É engraçado porque quando a gente vai estudar sobre a globalização, a gente sempre vê o sistema capitalista e como ele é imposto nas cidades e até na nossa própria cidade, que a gente acha uma, uma região mais afastada, uma região mais pequena. A gente vê extrema situação de pobreza e em alguns lugares extrema situação de lugares mais de riqueza. Tem mais os, os prédios em São Paulo são muito vistos nesse ponto. Lugares extremamente caros, apartamentos enormes, prédios, mas do outro lado tem a favela, que não tem um bom sistema de saneamento. Alguns vivem em situações muito precárias, por assim dizer. De verdade, esse é um outro dos malefícios da globalização, né? Concentrar os bens, os serviços, a riqueza, o que há de melhor, concentrar em uma pequena parte da população, enquanto que a maioria fica à mercê de quase nada ou nada, né? Viver na pobreza, na extrema pobreza, na miséria. Esse realmente um dos malefícios, né? Essa desigualdade, né, da distribuição dos bens e serviços. E a gente geralmente costuma julgar que essa desigualdade, essa pobreza, talvez venha do desencadeamento da falta de consciência ambiental imposta nos seres humanos. Você acredita nisso? Também, porque quando não se sabe a melhor forma de se viver e achar que acumular mesmo quando isso não é essencial para a vida, e achar que é esse o melhor modo de vida,
que o que é a publicidade, o que o capitalismo ele coloca na mídia, coloca de forma atingir os achos, né? Claro que é visando o lucro de alguns e o prejuízo de muitos, mas quando se implanta essa maneira de se pensar, e a maioria, de forma desapercebida ou conscientemente, adota esse proceder, acaba se trazendo mais malefícios para a maioria. O que você acha na atual situação de progresso econômico? Como é que ela vem trazendo benefícios ou malefícios acerca do meio ambiente? Bom, de modo geral, a gente não vê um cuidado na extração dos recursos naturais, né? Vê, na verdade, uma exploração sem o cuidado da preservação e sem pensar também que o que é essencial, né? Muitas vezes se extrai pensando apenas no lucro que alguns vai obter, né? Que alguns obtêm, né? Mas de modo geral, não há ainda uma consciência das consequências dessa exploração desenfreada dos recursos naturais, além da má distribuição, né, que resulta em problemas sociais. Como os seus alunos costumam reagir quando se deparam com a atual divisão territorial e essa escassez dos recursos naturais? Bom, de modo geral, é difícil de ajudá-los a perceber, mas quando percebem, muitos têm uma de querer, vamos dizer, deixar de colaborar com o sistema. Na verdade, a maioria quer agir de forma capitalista também, né? Em pensar no si e adquirir o máximo para si e os outros, basicamente é esse o comportamento que a gente vê. Mesmo que as lições da geografia e de outras disciplinas, né, digam que não é o proceder sábio, não é a maneira melhor de se agir, né? Mas, infelizmente, ainda há esse pensamento autodestrutivo, por assim dizer. E falando nisso, a gente também estava falando outro dia em relação a isso, essa dificuldade que os estudantes têm em entender as ciências da natureza, em compreender o que está sendo passado para eles. Aí você até me explicou um pouco sobre o porquê disso acontecer. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, e eu queria saber, na sua opinião, a geografia está prensada aos conteúdos dos livros didáticos, ou para você isso dificulta a construção de um olhar mais voltado à complexidade dos temas socioambientais. Pois é, as disciplinas das áreas, de modo geral, elas estavam, pelo menos, nos últimos livros didáticos que foram distribuídos, né, nesse formato que não atende às reais necessidades de todos os estudantes. Geralmente são autores da região que apresentam uma sequência de conteúdos de acordo com o seu ponto de vista, da sua região, do seu lugar, tal. Então, se quem faz a escolha ou quem acaba recebendo o livro, se não souber fazer uma boa seleção do que está lá, e até excluir mesmo, que tem de conhecimento, tem conteúdos que não são mais úteis,
ou que não tem tanta relevância, né? Que a gente pode ir, até deve, por um outro que fale da realidade local, que ajude nessa compreensão. Mas ainda são poucos educadores, né, que têm essa preocupação, seja de guia, seja algum professor de biologia, de física, e essa linguagem que é mais didática, que está no livro, pode ainda ser muito, pode ainda estar trazendo ainda um vocabulário muito distante da vida do aluno, né, que tem mais uma linguagem coloquial, local, que é preciso fazer essa, entre aspas, tradução, né, ajudá-los a fazer pesquisa no momento da leitura, recordário, durante a aula, o professor já pode até explicar alguns termos que não dá tempo, né, para o aluno acompanhar o raciocínio ali, não tem como ele parar para ver o significado do termo. Então, se o professor já puder utilizar uma expressão, né, que torne mais compreensível o que está sendo estudado, melhor ainda. E a gente não precisa se reportar exclusivamente ao livro didático, nem deve, né? Ele tem ali como um suporte, é um apoio, mas aí o professor tem autonomia e deve exercer essa autonomia na sequência de conteúdos, né, de objetos do conhecimento, além de priorizar a necessidade do aluno, do momento. Quanto a isso, eu queria saber das feiras de ciências que vocês costumam desenvolver na escola e como essas feiras costumam contribuir para uma educação ambiental mais forte e que tipos de projetos são desenvolvidos lá. E nisso eu peço muito que você ressalte aquele exemplo maravilhoso do trator, porque ainda não saiu da minha mente e eu quero muito conhecer esse aluno. Tá certo. Ele mora aqui perto, Alexandre. Então, nós temos o hábito de, uma vez ao ano, fazer uma mostra científica, né? O último ano que a gente conseguiu fazer foi 2019, e foi justamente naquele ano em que, nos conselhos de classe, né, no primeiro, no segundo bimestre, os professores apresentam, os alunos também são convidados a avaliar os professores. Mas no caso que eu mencionei, era uma reclamação de maneira geral sobre o estudante que eu mencionei. E que ele não participava, não realizava as atividades propostas e por aí vai. E quando foi solicitado que cada um poderia e deveria fazer eu vou desligar a câmera para que eu possa botar aqui o carregador em funcionamento, viu? Mas eu não vou perder o raciocínio, não. Então, quando foi feita a solicitação, tudo que foi solicitado a ele, ele se recusou a fazer para a feira. Aí, nesse caso, a professora de Química teve um certo cuidado de fazer uma solicitação a ele e perguntou o que ele gostaria de apresentar, né? Aí, nesse caso, a professora ouviu a resposta dele dizendo que seria professor, eu vou trazer um trator para a feira de ciências. Tá bom, tá ótimo. Ela imaginou que seria para explicar algum conceito da física, mecânica, algo desse tipo. E no dia da feira de ciências ele chegou, trator, só que ele chegou dirigindo o trator. Então, o aluno não é que ele não tivesse gosto pelo conhecimento, ele não tivesse interesse pelos estudos. Ele tinha. Tanto que ele construiu um trator e chegou dirigindo o trator a diesel, né? Então, aí foi mais de comunicação. Provavelmente, né, o que estava sendo dito ou não era interessante para ele, estava aquém, né, do seu interesse, né, da sua compreensão, ou como estava sendo dito
não era interessante para ele, ou ele não viu necessidade de fazer o que estava sendo proposto, né? Tanto que ele superou as expectativas e o que ele construiu foi a atração da feira. Teve muitas coisas interessantes. O trator foi bem interessante. Depois, se você quiser, eu posso até enviar um pequeno vídeo desse momento, né? Que ele chegou no ambiente da escola dirigindo o trator. Sobre Sim, os gostaria projetos, muito. nós temos a feira. A feira geralmente é uma ação, né? É uma ação. Não deixa de ser um projeto pedagógico, porque tem um desenvolvimento no decorrer de 2 ou 3 bimestres, né? Então, se torna um projeto que geralmente abrange muitas disciplinas. A gente procura inserir todas. Às vezes, a gente separa por área um projeto para determinada área, um projeto para outra, para também não sobrecarregar os professores ou até facilitar no momento de se encontrar, né? Mas sobre os projetos participados, por exemplo, em sala ou fora de sala, né? Em sala eu pude participar. Em 2016 eu estive em sala, aí participei do projeto Ecotrilhas, é um dos projetos que visam cientização do meio ambiente. João, pode E falar um pouco mais nesse sobre projeto eu pude... Oi, Pode continuar, desculpa. sobre o projeto, né? Ecotrilhas, É, do Ecotrilhas, sim. E né? depois sobre as Certo. visitas Pronto, às hidroelétricas, também são ótimas. certo. Então, ele não era um projeto, era uma ação de sair da aula e estudar o que se tornou necessidade naquele momento da turma, né, das turmas, e estudar fora da sala de aula, que, como você sabe, de maneira geral, as escolas das redes estaduais e municipais têm poucos recursos, e para interessantes, os professores precisam ir além do que está disponível em sala de aula. Atividades, né, das ações que são acredito em todas as escolas públicas, isso é uma prática, né, constante, aulas fora da sala de aula, né? São excursões, né, educativas que a gente faz. E uma delas foi lá na, na usina, a primeira hidrelétrica do Norte, né, que fica no Rio São Francisco, lá na divisa entre Delmiro e Alfonso. E lá a gente realizar diversas, construir vários conhecimentos, né, das várias disciplinas. Essa foi uma das ações e a gente realizou muitas outras. E foi tornando mais interessante o aprendizado, o ensino, e gerando depois a ideia de manter um formato de projeto para todo ano, todas as turmas poderem estudar determinados objetos de conhecimento fora da aula, fora da sala de aula, né? Daí o projeto Ecotrilhas. De fazer de modo correto, né? A preservação do meio ambiente. Quando a gente ficou sabendo, a escola é do campo, né? Fica no povoado Piau, mas ao redor tem muitos sítios. E aí, quando a gente soube dessa descoberta dos ossos da preguiça gigante, eu estava a ministrar um conteúdo das idades, né, dos solos, as eras, os períodos, os geológicos, né, as camadas dos solos. E aí convidei outros colegas, acabou levando todas as turmas, né?
de primeira série com esse foco aí das áreas geológicas. Mas no percurso a gente sabia que ia encontrar seres da fauna atual, da vegetação, e aí a gente que poderíamos explorar outros aspectos da fauna, né? Claro, deixou de existir, mas aí a gente pensou, né, em pedir os estudantes da terceira série puderam participar na identificação de espécies extintas e extinção. Também realizaram entrevistas com seus familiares que são daqui da região, que trabalharam na agricultura, que foram caçadores, né, que viveram da caça, e assim por diante. E aí eles puderam identificar espécies que hoje não existem mais, e a partir daí a gente fazer uma reflexão do impacto, né, dessa extinção para quem está vivendo no momento, né? E o que a gente para que se preserve, né? Nós dependemos, né, da existência desses outros seres, da fauna, da flora. Essas foram algumas das atividades realizadas em 2016, né, com esse projeto. Mas aí tivemos outras atividades naquele ano, em outros anos, com o objetivo de ajudar na preservação ambiental. Eu acho muito lindo e necessário o que vocês costumam fazer, porque essas visitas parecem coisas normais para pessoas que moram na região, só que nem todos os alunos têm recurso suficiente para fazer uma visita assim ao museu, a visita arqueológicas, entre outras coisas. Isso é importante porque o aluno se sente incluído dentro da sua, dentro da sua região, dentro da sua escola. O aluno se sente e fica a par da situação. É um trabalho muito, muito lindo, maravilhoso que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns, principalmente diante da escassez que é, porque a gente sabe que precisa de transporte para isso, precisa de gasolina, precisa da alimentação dos alunos, e isso não é fácil. Eu queria saber, diante disso tudo, como vocês conseguem desenvolver esses projetos. É interessante sua pergunta e seu comentário. Muito obrigado aí pelo elogio. Veja, eu lembrei agora também de uma outra situação. Não só aprendemos. Numa dessas atividades, por exemplo, eu aprendi que Capipassa aqui próximo tem um cânion. Eu não sabia disso, né? Antes de chegar Entre Montes, tem ali uma cachoeira, ali entre aspas, né? Que é bem distante. A gente foi de carro e ficou o mais próximo possível, mas ainda teve que caminhar bastante para poder chegar, e o retorno foi cansativo, viu? Bom, mas enfim, teve mensagens e os estudantes gostam de fazer esses percursos, né? O recurso, quando a prefeitura, a escola é da rede municipal, geralmente a prefeitura cede o transporte, quando é da rede municipal. No caso da estadual, às vezes a gente projetos que são financiados, às vezes a gente consegue financiar, por exemplo, para Aracaju, que é mais distante, né? Penedo, União dos Palmares. Já esses lugares mais próximos, a gente financia nós mesmos. Não deveria ser assim, porque é uma escola pública, deveria ser tudo custeado pelo poder, o poder do Estado, né? Pelo público. Mas, às vezes, a gente não consegue o financiamento a tempo. 2019, o último que a gente utilizar o recurso agora, em 2020,
2021. Né? Então, tem 2 anos. E nesses 2 anos, o que a gente ia fazer? Ia deixar de realizar atividades extra-classe. Se está dentro da nossa possibilidade, a gente, enquanto professor, não mede esforços, né? Não é que a gente tem um salário significativo, você sabe que o salário é o mínimo, mas a gente faz uma vaquinha, né? E consegue ali um combustível, geralmente são parcerias com os próprios que já trazem os estudantes para a escola, que ficam lá aguardando, né? Chegam de manhã, quem vem de manhã fica até meio-dia, dá um certo tédio para os motoristas. Né? Então, quando tem uma oportunidade dessa, né, nem que seja pelo combustível, ele acaba indo, né? Porque ele também aprende, né? Não deixa de ser educador pelo fato de ser motorista, né? Não se formou para isso, né? Para se tornar um educador, mas acaba se tornando um aprendiz, um educador também. Ajudam na questão da disciplina, porque muitos jovens, né, para a gente administrar em sala já é difícil, imagine espalhados aí, né, nas trilhas da. Então a gente acaba fazendo essas parcerias, às vezes a gente consegue um combustível com alguém da prefeitura, né, que são pessoas da localidade, não é da rede municipal, mas tem benefício das pessoas do lugar, e a gente acaba conseguindo algum recurso, e todo ano, com exceção do ano passado e esse, por conta da pandemia, a gente não tem ido às trilhas, né? Mas tão logo a gente retornar, certamente vai ser uma das atividades a serem realizadas, inclusive no Canal do Sertão, viu? Para estudos, claro, né? Veio a questão dos impactos. Eu vi a sua imagem parada na tela agora, Ana. Você está me ouvindo? Ana? Foi minha conexão que caiu ou foi a sua? Oi? Oi? Professor João, desculpa mesmo. A internet daqui caiu, mas eu rapidinho liguei os dados móveis e voltou tudo. O senhor está conseguindo me escutar? Eu me mantive conectado. Eu percebi que sua conexão caiu. Você conseguiu acompanhar qual parte? Até como Até, conseguir, como... mas Vamos lá, diga aí. eu entendi a questão da união que vocês têm para que os projetos aconteçam, independente se os recursos
conseguem ou não conseguem ser liberados. Vocês sempre dão um jeito de que os alunos tenham acesso a essa oportunidade de conhecer melhor o seu meio ambiente, a sua situação na sua região e arredores. Exatamente. Essa foi a essência. E em questão dessa união, as escolas têm notado têm notado a construção desse pensamento na consciência ambiental. O próprio aluno já vê o que está acontecendo ao seu redor, já se posiciona nessa questão? Sim, né? Não é na totalidade, naturalmente, mas alguns conseguem desenvolver essa consciência, por exemplo, de fazer o cultivo, trabalhar na agricultura, o seu produção, no momento de criar os animais, né? Então já tem esse cuidado de estar buscando técnicas que o impacto no ambiente, né? E também que seja economicamente mais viável, né? Buscamos com o Centro Xingó, por exemplo, estudantes daqui já participaram de cursos lá, e professores daqui que atuaram aqui também já buscaram conhecimentos, né, com tecnologias que ajudam a viver melhor a partir do próprio lugar. Eu também gostaria de saber como está a situação da escola em contexto de pandemia. Como é que vocês conseguem trabalhar temas como esse? E você me disse que eles estão Uhum. agora parados, né, nesse momento, mas vocês estão criando alguma estratégia para que isso mude? Bom, como a gente não pode estar ainda presencial, né? O ano passado e presencial, mas aí só foram 27 dias letivos presencialmente. E o ano passado teve aquela redução na carga horária, a gente teve a obrigatoriedade de cumprir 800 horas. Então, faltaria o quê? Acho que foram 123 dias que faltaram. Acho que foi isso aí. E essa maior parte, né, do tempo a gente trabalhou de forma remota. Quem com o acesso online foi cerca de terço dos estudantes acessou as aulas, né, participando das aulas síncronas e até das assíncronas, porque às vezes a pessoa tem a conexão, mas a aula está gravada, depois assiste. E os demais, um outro terço, foi até a escola pegar atividade, né? E foi possível fazer uma avaliação com que pouco foi visto no início de forma presencial com o que foi realizado de forma remota, né? A gente sabe que a aprendizagem foi altamente prejudicada, né? Assim como está sendo ainda esse ano, porque está sendo assim, nesse formato ainda. Nós não estamos presencialmente. Então, um terço faz as atividades online. Outros só vão na escola, pega a atividade, se tiver alguém próximo para ajudar, bem, se não, faz o que pode sozinho e a gente fica mesmo ao desenvolvimento desse conhecimento, né? Então, a gente está chamando de contínuo curricular, porque a gente sabe que não era bastante tudo que o estudante precisava. Imagine reduzindo para 800 horas. As 800 horas de forma remota, né? A maioria sem contato com os professores. Então, está sendo desse jeito, né? Com esse prejuízo na aprendizagem. E a gente está retomando aquilo que deveria ter sido aprendido no ano anterior, né? A gente ainda, o que deveria ser estudado nesse novo ano letivo, de fato, a gente está revendo a referente ainda ao ano passado,
ou retomando, para poder dar início, acho que lá para julho, agosto, é que a gente vai começar de fato os conteúdos, né, os objetos de conhecimento previsto, que a gente não está focando tanto no objeto de conhecimento, está focando a partir das habilidades e competências, né? O objeto de conhecimento depende da competência para estar sendo estudado, com exceção de algum que requer uma sequência, né? E aí a gente precisa mesmo seguir. É o caso de matemática, dependendo da série física, também depende de uma sequência para poder haver uma compreensão. Mas está sendo basicamente assim. Você não acredita que, diante dessa pandemia, teve algum benefício em relação a isso? Algum benefício para vocês, professores, para nós, alunos? Então, mesmo de uma situação ruim, a gente tirar lições boas, né? Pode fazer de não repetir erros, né? Um exemplo na metodologia, para poder a gente conseguir estar agora nesse estudando, a gente precisa da metodologia e aí os recursos digitais todos que sabemos que existem, que estão disponíveis de forma gratuita, estão sendo utilizados, né? Uns professores se identificam mais com um, outros com outro, mas aí, no susto, todo mundo teve que se adaptar, né? Aprender tudo diferente para poder ministrar as aulas. Então, tem esse lado bom de conhecer o mundo digital, que é conhecido de poucos, né? E tem alunos que gostam, né? A gente sabe que se entender muito se torna chato, cansativo, né? Mas estamos tirando proveito, né, desse aspecto aí. Sim, em relação a isso, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito de fazer uma última pergunta, prometo que vai ser rapidinho, sobre a relação das famílias com a escola e como vem sendo construído isso. Porque a gente sabe que a educação não vem somente da escola, a educação vem primeiro de casa e na escola é moldada também, mas depende de ambas para que consigam criar uma consciência concreta das pessoas, dos seres humanos. Como isso vem acontecendo em relação à consciência ambiental? Então, as famílias geralmente participam mais de forma indireta, né? E as pessoas mais antigas, a forma de pensar, de viver, de agir. É difícil mudar, embora seja possível. E a partir das lições, por assim dizer, dos estudantes, os seus pais, os seus avós, os tios, ver também suas posturas, né? Os parentes, por exemplo, né, são da agricultura, a maioria deles. E aí, domingo, eu estava conversando, né, com um dos meus irmãos, meus sobrinhos, que também estuda aí no IFAL, agora fazendo agronomia. E aí, conversa vem e acabou sendo mencionado a técnica, a genética, a semente modificada e assim por diante, para melhorar. Um exemplo, né? Quando as famílias na, nas atividades de forma indireta, seja numa entrevista, seja em ser convidado para fazer alguma atividade, um vídeo, ou confeccionar uma armadilha do mosquito, vamos dizer assim, o ano passado, né? Foi uma das atividades do Laboratório de Ideias Inovadoras que envolve química, biologia e física, no nosso caso, né? Várias atividades. Uma delas foi armadilhas para os mosquitos, já que não é só a Covid que está matando pessoas, né? A dengue, outras doenças transmitidas pelo mosquito também afetam
o que fazer para se proteger, né? Aí, por exemplo, as famílias, né, nesse momento, né, na confecção e nos cuidados, né? Então, há essa troca aí de conhecimento, e até porque tem técnicas que as famílias já utilizam, né? E aí as aulas permitem essa socialização, o que um faz para se proteger disso, daquilo. Ou quando a família vai à escola pegar o kit de merenda, ou pegar a atividade. Então, há uma interação, vai levar uma atividade que o aluno fez, pegar uma outra, né, para ser realizada. Então, nesse contato, a gente acaba estabelecendo parcerias e trocas de conhecimento que traz bem maior, que é de buscar viver entre si, com os outros e com o todo, inclusive o meio ambiente, né, o nosso habitat. Professor João, eu só queria agradecer muito pela sua presença hoje. Como sempre, sua postura perfeita, suas opiniões sempre concretas e muito fortes. E foi um prazerzaço estar aqui com você, diante de tanto conhecimento, de tantas coisas positivas que você trouxe para o nosso projeto. Muito, muito obrigada. De toda a Eu equipe que do agradeço Entortando. pela oportunidade. Eu que agradeço. Um prazer. Até qualquer hora. Até qualquer hora. Tchau. Tchau.